Boa noite, meu nome é Mariana Bamed, sou âncora aqui no programa CME no Ar e hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos para empreender. Eu estarei com vocês até às 18h40 e essas são as minhas convidadas, Paula Cátrina, Danusa Campos e Letícia Bamed. Boa noite, meninas. Boa noite. Antes da gente iniciar esse bate-papo, a gente vai ouvir juntas aqui uma vinheta do Clube das Mães Empreendedoras para explicar um pouquinho para você sobre o nosso programa. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Bom, nós não podemos deixar de agradecer aqui à Rádio Mineiríssima, nossa parceira. Estamos aqui nos estúdios da rádio gravando esse programa para você. Como eu disse, o nosso tema de hoje é sobre os primeiros passos para se tornar uma empreendedora. Você que nos ouve pela rádio, nos vê pelos streams, já teve alguma ideia de como fazer os seus projetos saírem do papel? Você está incomodada com a vida que você leva hoje, de correria, de profissão estressante? Não é o caso de todas as pessoas. Muita gente está muito satisfeita com as suas carreiras. Mas e você que não está? Vamos ouvir das nossas convidadas como mudar essa história. Vou começar aqui pedindo a Letícia para contar um pouquinho para a gente como que foi a sua escolha de sair do seu emprego CLT e se tornar uma empreendedora. O que que te motivou, o que que te encorajou? Eu preciso, antes de te passar a palavra, eu vou contar para os nossos ouvintes que Letícia é minha mãe, a empreendedora maravilhosa que me ensinou tudo que eu sei até aqui, né? Que me proporcionou iniciar a minha carreira profissional com essa grande vantagem de empreender e que me inspira e me motiva. Por favor, conta pra gente, mãe. Obrigada, filha. Não é uma decisão fácil, assim, de deixar um emprego como eu fiz há mais de 20 anos, né? Bem mais, 25. E eu tinha um emprego ótimo, um emprego bem estável. Eu, quando resolvi sair do banco, na época, Banco Real, ABN, o meu emprego era um dos melhores do país. Saiu uma matéria na revista Veja, na época, falando dos 10 melhores, e o meu estava ali. Eu fiquei até chocada, assim, mas foi uma decisão movida por um desejo, por uma paixão. E eu queria uma liberdade de expressão, eu queria fazer com as minhas próprias mãos ali, construir. Então eu saí do emprego consciente, tinha uma família, tinha uma filha adolescente, pai e marido, então nós nos unimos e fui muito apoiada pela minha família na época. E eu tinha uma estrutura, né, que eu tinha aquela família me apoiando, um desejo muito grande, algum conhecimento técnico e um bom planejamento. E foi ótimo, foi ótimo. Isso há 25 anos, até hoje eu empreendo, até hoje eu acho que as pessoas que têm essa paixão, que têm esse desejo, devem investir nele, que tem esse sonho. E é isso. Precisa planejamento. Não pode ser uma coisa feita assim por um capricho. Não é achar que vai trabalhar menos. Não é achar que vai ganhar mais, porque isso não é verdade. Não é a realidade inicial, né? E no começo é difícil ali, você não tem o dinheiro, o retorno, você investe, mas só vai ver algum retorno depois de 1, 2 anos, né, ou mais.
Mas é maravilhoso, eu faria tudo outra vez. Ah, essa era exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Você faria de novo, faria diferente? Faria. Talvez diferente, né? O tempo passa e a gente vê os erros lá atrás, faria diferente, talvez. Com a visão né? de hoje, Com né? a visão de hoje, faria sim diferente. Sim. Mas é maravilhoso, correr atrás de um sonho, a vida é para ser vivida, né? Intensamente, assim eu penso. Então foi por isso que eu tomei essa decisão. Maravilha. E você falou de um ponto importante, que é o apoio, né? O apoio da família, a credibilidade, a confiança das pessoas. Nem todo mundo tem esse privilégio, né, meninas? Nem todo mundo tem esse privilégio de apoio. Então é necessário a gente buscar em comunidades semelhantes, né? Esse apoio, essa lealdade, esse impulsionamento, né? Isso faz parte, né? Você aí que está nos assistindo, que eventualmente não tem o apoio direto da sua família, não desanime por isso. Existem comunidades à sua disposição para fazer você crescer. E aquele que tem esse apoio, né? Aproveite essa onda aí, né? E o fato de fazer por opção também é muito legal. Porque muita gente vai por falta de opção, né? Ficou desempregada ou por necessidade, aí vai por falta de opção. Não é o melhor dos cenários, mas vale também. Também vale, com toda certeza. É. Você, Danusa, também teve essa experiência. Conta um pouquinho pra gente como foi sua decisão. Tive sim. Então, eu também vim de uma família de empreendedores, né? O meu pai sempre foi empreendedor. E quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com a ideia, né, que eu sou formada em contabilidade, de ter um escritório. Eu não queria trabalhar para alguém, assim, eu queria ter o meu escritório. Porém, com o estágio e tudo, que eu fui para a indústria, eu acabei ficando, né, como CLT. Fiquei praticamente 10 anos em uma indústria, exercendo a profissão lá de contadora. E aí, com a maternidade, começou a surgir essa vontade de novo de empreender, de estar mais próxima da minha filha, de poder ter flexibilidade, né, e tudo. Então, foi onde eu tomei a decisão de sair do CLT para empreender. E aí, tá fazendo 1 ano e meio que eu tô nessa jornada, né? Tô no início. Recém-chegada, então. Recém-chegada. Tô no início aí e tá sendo uma experiência muito, muito boa. Como, né, a sua mãe disse, eu tive o apoio do meu esposo e encontrei outros apoios que são comunidades, né? São esses grupos de network, que é o que eu participo hoje e tem me ajudado muito a crescer. Maravilha. E conta pra gente, hoje você trabalha mais ou menos do que você trabalhava antes? Trabalho muito mais do que antes, né? A gente, não é fácil, né, empreender. Quando eu fui tomar essa decisão, eu fiquei preocupada assim, como é que eu ia conseguir cliente, como é que eu ia estruturar a minha vida financeira, como é que ia ter estratégia, né, da maternidade com empreender. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento. Estruturar, porque não é fácil, a gente abre mão, de noite, é final de semana e tudo para atender seus clientes, mas vale a pena. Maravilha. E você, Paola, as duas falaram muito em planejamento, você concorda com elas? Como que foi essa virada para você? Então, eu comecei a empreender, né, o desejo de empreender foi há uns 8 anos atrás, né, eu trabalhava num escritório de contabilidade. E desse escritório de contabilidade veio a vontade de ter flexibilidade, na verdade, né? Sou mãe de 2, né? Um casal. E eu via que eu não tinha aquilo que meus filhos precisavam, né? Eu cheguei a enxergar esse ponto. E aí eu saí dessa empresa e fui trabalhar de carteira assinada, CLT, numa outra como RH. E lá eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, de CLT e falei que eu ia empreender. Eu acordei uma noite, tive uma visão, acho que tudo vem, Deus vem e te coloca, né? E aí eu falei, gente, eu preciso de mudar a minha vida,
de seguir alguns parâmetros que eu preciso, porque eu acho que assim, o que você deseja são sonhos, né? Como sua mãe mesmo falou, que são sonhos, que é aquele que Deus te deu. Eu acho que o que Deus te deu é para você se tornar aquilo. Não é fácil empreender, conforme a Danúbia falou. Não é, gente. Não é fácil. É Danúzia. Não é fácil, mas existe o querer e a sua vontade. E o passo maior é isso. Eu acredito que quando você dá o passo, Deus te dá a direção, né? E aí, eu comecei a sair de lá. Quando eu ia sair, ele falou comigo assim, olha, que tal você... Então, PJ, você fica aqui quantidade de horas que você quer e o restante você fica com a sua família. Aí, fechou. Eu fiquei ainda nessa empresa, trabalhei por muito tempo lá, né? Trabalhei a pandemia e tudo. Vai fazer 4 anos, né? Agora que minha mãe faleceu. Aí que veio o choque de realidade, que eu falei, gente, eu preciso de mudar mesmo isso aí. Eu preciso de estar mesmo mais presente dentro da minha casa. E aí eu comecei a empreender, né? Não é fácil, igual se planejar, né? É uma estrutura, você tira forças não sei de onde, né? E aí eu tinha uma meta. Eu comecei, veio uma coisa muito mais forte que eu, na época. Eu pedi ajuda, né, ao meu redor de pessoas, e graças a Deus, Deus sempre me colocou pessoas boas na minha vida, né, me ajudando, porque eu acho assim, você não precisa de empreender sozinho, né, nunca vai empreender sozinho, a gente precisa das pessoas, certo? Sim. Para empreender. Mas aí eu sempre pedi a Deus, Deus me coloca a pessoa certa, que eu preciso de ter um direcionamento, de ser um direcionamento preciso, porque eu não posso errar. Porque quando você chega a certa idade, você já não permite mais erros, né? Uhum. Então, aí eu peguei e falei, não, então vou encarar, né? A realidade, vou ver, numa experiência nova. E se caso não der certo, tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas pelo menos eu fiz. A sua vontade, que arde, pelo menos eu fiz, entendeu? Eu estou fazendo ainda, né? E aí, o mais assim, importante que eu falo para as pessoas é que é difícil, sim. Muito difícil. Porque nem sempre você... Não é dentro de casa, gente. Não é dentro de casa que você vai ter os seus maiores apoios, tá? São pessoas de fora que vai te ancorar, de verdade. Eu falo de coração. São pessoas de fora que vai te dar vai te jogar autoestima, que vai falar assim, ó, você é capaz, você é inteligente, você é isso. Então, da onde você menos espera, aquela pessoa, às vezes você estava assim, não, eu vou parar. Quantas vezes eu tive essa sensação assim, eu tô cansada, né? Você chega um momento também que você fala assim, gente, a gente é ser humano. Então, eu tô cansada, não vou mais. Aí vem uma coisa e te joga, o universo vem e te joga. Não, você não pode parar, porque é um desejo não só seu, eu acho que o desejo é lá de cima, né? Então aí eu tô aí, né? Empreendendo, verdade. É uma luta, é uma jornada enorme, você não tem hora para parar, né? E aí a vida vai te instruindo, claro que você também tem que se policiar, né? Hoje eu não abro mão do meu final de semana com a minha família. Antigamente não, quando eu comecei era uma loucura, mas hoje não, né? Vou fazer 2 anos, né? É pouco tempo também de empreender, mas eu já me coloco o seguinte, nem é o dinheiro, e sim a qualidade, né? Com toda certeza. Que a gente precisa. Maravilha. Você falou de um ponto importante, assim, que muitas vezes esse apoio vem de fora, né? Não só o apoio, mas os seus clientes também são pessoas desconhecidas, né? Estatisticamente, cerca de 80% das pessoas que estão aí com o dinheiro que você precisa para movimentar seu negócio são pessoas que você ainda não conhece. Verdade. Né? Então, um dos pilares... né? Um dos pilares que a gente trabalha muito aqui no Clube das Mães é esse pilar da visibilidade, né? A gente precisa ser visto. Nós somos um clube de referência. A gente faz negócios através de referência. Eu indico o seu trabalho, você indica o meu, e a gente vai fortalecendo essa comunidade, né? Para que todas nós possamos ter esse sucesso. Isso. E uma mulher impulsiona a outra, né? Exato. Então, na verdade, é uma chave, né? É um conjunto, né? Eu acho que assim, onde que você segura a mão de uma, você vai segurar a mão de todas. Então, eu acredito que é isso. E você se colocar no lugar do outro. Eu sempre penso muito nisso. Eu vou colocar no lugar dela, eu vou colocar no seu lugar e no seu também. Então, eu acho que a gente tem que se colocar.
né, para o mundo ficar um mundo melhor, né? Se colocarmos no lugar de cada um, eu acho que aí se torna assim. Empatia, né? Justamente. E essa coisa assim das mulheres se apoiarem também é novo. Essa Sim. sororidade, né? Essa palavra só agora Existia muita tá disputa, sendo. né? Sim. E ainda existe, na verdade, né? Existe. Eu via muito isso até mesmo na minha área. Uma vez eu até comentei com uma contadora que trabalhava comigo que eu sentia que existia uma disputa. E hoje não, né? Acho que por eu estar fazendo parte dessa comunidade e tudo, mesmo que eu vejo pessoas do mesmo setores, da mesma área, assim, a gente tem uma união, né? A gente tá ali apoiando, ajudando. Verdade. Às vezes o que eu não sei, a Paola sabe, eu posso, né, passar para ela passa para mim, então... Exatamente, aqui a gente tem um exemplo clássico disso, né? Temos duas contadoras, cada uma na sua expertise, entendem que podem se somar. Eu acho que a grande chave disso é que a comunidade como um todo, a sociedade passou a entender que uma mulher pode impulsionar outra mulher. Né? Essa palavra é a palavra-chave, que antes, onde tinha disputa, hoje passou-se a entender que eu não perco quando eu te impulsiono, quando eu te impulsiono, mas que todas nós crescemos juntas. Olha, exatamente. E eu posso falar uma coisinha sobre o que você falou. Muitas vezes o apoio não vem de casa, vem de fora. Isso. E eu tenho assim que testemunhar sobre isso. Eu sempre falei com minha filha, faz um concurso público. Verdade. Verdade. Você tem uma segurança. E sempre notei esse espírito empreendedor, né? Essa coisa, né? Geminiana, vou usar aí essa palavra, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tenho certeza que ela não seria plenamente feliz ali numa caixinha, né, no emprego, mas tem hora que isso também é necessário, né? Então eu, mãe, falava, mesmo tendo ela como trabalhadora, sempre trabalhou comigo, sempre foi atrás e do lado, e desde os 15 anos ela trabalha, né? Desde os 13, vou te corrigir. Talvez desde os 15, mas aos 15 nós fizemos um contrato lá, manuscrito de trabalho, e ela... mas eu pensava, né, também pela formação acadêmica, vai ser uma grande advogada só, mas não, ela pode ser uma grande advogada e ser outra coisa e outra, uma empreendedora e tá aí, né, nesse grupo. Então eu acho que ela também, minha filha, teve mais apoio nesses grupos ou neste grupo que hoje ela frequenta do que propriamente com a mãe empreendedora que falava, vai fazer um concurso público. Exatamente. Aí tá vendo, gente? Nem sempre escute sua mãe, né? Aí também não, né? Não já precisa falei, exagerar. É verdade. Mas isso realmente é uma realidade, né? Esse apoio. Primeiro a gente tem que buscar na gente mesmo, né? Na autoconfiança. No nosso programa anterior, a gente falou sobre conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E um ponto que a gente deixou assim muito ressaltado é a importância do autocuidado, da gente pensar em si mesmo, né? E o autocuidado não é só fazer uma atividade física, se alimentar bem, mas o autocuidado também é reconhecer o nosso valor, né? E ir atrás daqueles objetivos. E eu vou pegar um gancho aqui, Letícia, você me chamou de geminiana, né? Então, dentro desse contexto, né? Você que é astróloga, Sim. A gente dizendo aqui sobre transição de carreira, sobre pontapé inicial no empreendedorismo, de que forma a astrologia pode ajudar nessa tomada de decisão? Pois a astrologia, só fazer um parêntese, é uma coisa nova na minha vida, porque eu fiz outra transição de carreira, né? O meu empreendedorismo ali na moda, confecção, que durou 20 anos, foi bem sucedido, e muito bem sucedido, não é verdade? E eu, por questões pessoais e por paixão, mais uma vez, né? Por paixão, por emoção, eu quis estudar astrologia, me aprofundar nesse estudo, e hoje eu sou astróloga, então virando a chave mais uma vez. Fiz isso aos 55 anos, hoje aos 58 eu estou nessa nova carreira. E sim, a astrologia é uma ferramenta muito bacana de autoconhecimento, muito importante. E você, sabendo ali a posição, né, dos seus
da sua energia astral, né? Um mapa astral nada mais é do que uma fotografia ali do momento em que você veio ao mundo, aquela energia que você trouxe para si, né? Então, com aquela energia, com aquele traço da sua personalidade, você pode saber se é bom, se não é bom, se é legal seguir essa carreira, se você vai, né, o meio do céu ali da pessoa fala muito do trabalho, o signo solar, o ascendente. Então, é também uma ferramenta de ajuda para você tomar essa decisão. Né? Tem muita gente que fica muito feliz fazendo a mesma coisa a vida inteira e se dá muito bem, e não é melhor nem pior. Né? E quando se é geminiano e tem essa energia mutável, é legal fazer muitas coisas, né? Não empreender numa única coisa, várias, ou ser funcionário público, isso vai muito ali daquela energia. Então, é uma ferramenta de muita valia, de muita ajuda para essa tomada de decisão. Maravilha. Eu quero pedir aqui para você que está nos ouvindo, nos assistindo, comentar como é esse momento aí para você, como está sendo ouvir, né, as nossas convidadas, como é entender a importância de tudo isso. Comenta aqui, manda uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, o nosso número é o 319-9932-5885, ou deixa aqui nos comentários para você que está nos assistindo no YouTube. Se tiver alguma pergunta para uma de nossas convidadas, pode enviar direcionada também para nós. Danusa, a gente falando em iniciar um novo negócio, em novos passos, falamos muito sobre planejamento. Dentro da sua expertise como BPO financeira, o que é necessário considerar nesse planejamento no momento de virada dessa carreira? Então, nessa virada de carreira, é muito importante a gente já começar da melhor forma possível. Por mais assim que a gente pensar em esperar um momento perfeito para trocar do CLT para empreender, não existe. A gente tem que ir estreitando o caminho. Porém, não começa sem fazer as coisas corretas assim. É igual, abre um CNPJ, né, que seja um MEI, dependendo do que você for exercer, se você vê que já seu faturamento, se já vai para uma microempresa e tudo. E separe a conta de pessoa física de pessoa jurídica. Porque o maior erro da gente empreender, você acha que não, é misturar. Porque a gente não vê o que realmente está te dando ali de lucro. Né? Eu tenho clientes que chegaram para mim assim, que ele não sabe se tem lucro, se tem prejuízo, que a vida financeira está uma bagunça. Então, tem que planejar e tem que organizar esse financeiro, sabe? E é onde que eu ajudo ali os empreendedores a andar corretamente com a parte financeira para tomar decisões corretas ali no futuro, né? Porque às vezes você quer melhorar o seu comércio, alugar um espaço maior, comprar maquinários e tudo, e você não sabe se você tem esse dinheiro. Por quê? Não entende do resultado do próprio negócio, né? Tá uma bagunça. Então, Sim. assim, por mais que não existe um momento certo, né, de fazer essa virada de chave, começa da melhor forma, assim, correta. Já abre seu CNPJ, já separa a sua conta. Se precisar, né, de auxílio, procure a gente para estar fazendo essa parte orientada mesmo. Então, vamos ver se eu entendi bem. Mais importante do que esperar ter condição para fazer a transição, é importante se organizar e gerar essa condição, né? Gerar essa condição. Maravilha. Porque ficar esperando um momento não vai ter. Então já gera, porque aí você já vai caminhando. Começa com o pouco que tem e vai caminhando. Organizando. E aí vai abrindo portas. Sim. Porque se você tem um CNPJ, você é um prestador de serviço, vai prestar serviço para uma empresa, você já tem um CNPJ para emitir uma nota fiscal. E ali já vai gerar credibilidade. Sim. Né? As pessoas já vão te ver com outros olhos. Não vão falar assim, é uma Mariana que presta um serviço como... Não. É uma empresa Sim. de advocacia que seja, né, das formas que você está empreendendo e tudo. Já te ver com outros olhos. E isso cresce a sua credibilidade. Maravilha.
Paola, você como especialista em MEI, fala um pouquinho pra gente quais são os benefícios dessa formalização que a Danusa sugeriu tão bem. Então, ela falou certíssima, né? Tem que ter essa organização realmente, né? Para ficar ser mais precisos, né? No contábil da própria empresa, né? As vantagens de ser um MEI são amplas, né? Hoje, né? Você pode aposentar, você pode recorrer ao INSS, né? Você pode ter auxílios aí, como Minha Casa Minha Vida. Você pode ter um carro, tirar um carro, um valor melhor, né? Lembrando que tudo isso, a rotina, você tem que estar sempre em dia com a sua rotina, né? Então, assim, é fazer os pagamentos corretos, é fazer as declarações nas datas precisas, né? É estar sempre corretamente, seguindo tudo corretamente, né? E lembrando o que ela falou aqui, né? Não misturar CNPJ é CNPJ, CPF é CPF. Por quê? Você tem a sua contabilidade, você consegue ver o pra frente. Então, esse mês eu posso me organizar e comprar uma maquininha para minha empresa, né? Então, eu posso me dar esse luxo. Maquininha de cartão. Cartão, né? Uma maquininha de cartão, né? E aí, você pode dar esse luxo. Então, muitas pessoas não entendem isso, né? Às vezes acham que assim, eu tenho um CNPJ, eu vou colocar no meu CPF, aí eu coloco na minha empresa, aí eu arrumo uma bagunça danada, né? E aí vira aquela confusão. Aí a pessoa não sabe se ela aquele mês ela teve lucro, se ela teve prejuízo, ou se ela estabilizou, né? Se teve a média, e se ela teve um lucro, para ela se organizar para frente. Então, pense o para frente. Quebra essa junção, porque às vezes empreender isso, gente, é impulsionar para frente. Às vezes você tem que dar 3 para trás e 1 para frente que vai ser certeiro. O empreender é isso. Então eu jogo sempre isso para os meus clientes. Então você tem que ter esse dinamismo, né? Na verdade, essa visão para frente, porque eu não consigo empreender sem me posicionar para frente, porque o para trás passou. Né? E se eu quero empreender, eu quero o quê? Crescer, né? Então, assim, o empreender é isso. Então, é pensar, assim, fora da caixa, né? Não se colocar sempre dentro, é fora da caixa. E, às vezes, se arriscar, né? Às vezes, o arriscar também é preciso, né? Às vezes, sair um pouco daquele comodismo, porque, às vezes, você vira assim, eu tenho muitos clientes que pensam assim, Paola, mas se eu fizer isso e der errado? Gente, mas você nem fez para saber se vai dar certo ou vai dar errado. Né? Então, assim, é o pensar. Se eu penso, eu conspiro, eu jogo pro universo. Isso mesmo. E se o universo, ele absorve isso, é porque vai dar certo. Porque eu pensei, entendeu? Eu acho que é a visão. O empreender é isso, né? É você jogar, impulsionar ali você e ir pra cima. Maravilha. Só que vai ter uma hora que o pra cima vai te dar uma parada e você vai assim, opa, eu tenho que pensar melhor. Né? Organizar. Não, então dá uma parada, respira, pense, se organize, né? Porque não é fácil realmente empreender. Nunca vai ser fácil, né? E então é isso, é se organizar, gente. Tudo é organização. Começa se organizando. O principal para o início é ter uma organização. Sim. Planejar e organizar, né? Isso. Quando eu fui empreender, eu usei o dinheiro da herança da minha mãe, né? Que minha mãe deixou aí casas, né? Não foram vendidas todas, mas a primeira que vendeu, eu peguei aquele dinheiro, guardei e falei, Deus, o momento é esse. Então vai ser esse momento. Agora eu falei assim, olha, eu tenho até esse valor. E eu tenho certeza que daqui para frente o Senhor vai me dar condições, a sabedoria de discernir o que é melhor para mim. Então, aí foi assim. Então, assim, é o pensar, né? É o pensar. Existem pessoas que vão te colocar para baixo, é o que mais tem. Mas escuta, não. Pense em você, né? Porque é o que mais tem, né, gente, para te jogar para baixo. Verdade. Mas, então, assim, eu penso assim, não escuta essas pessoas, não. Pense em você. Pensa o que você quer. O que você quer? Né? Eu acho que é como sua mãe falou, né? Ela tá aí mais precisa do que a gente. Né? É uma pessoa que tem muito mais experiência.
E ela entende isso nesse sentido. Eu acho que é isso aí, é você se jogar, né, naquilo que você quer, a energia, que você coloca justamente ali naquilo ali. né? E eu acho assim que tudo da energia também, falando da sua energia aí, né? Eu acho que aí também vem muito o tocar, né? O que você quer, o que arde ali. E A que paixão, a paixão. E assim, o empreender, gente, acredita eu te de falo fato. isso. Eu fui em um outro evento que me chamou muita atenção. E eu guardo isso pra mim, sabe? Eu acho que tudo que te chama atenção, o que te prende, eu guardo. Eu fui num encontro, né? Eu fui chamada para um encontro, foi a primeira vez que eu fui. E aí, sentando ao redor de várias mulheres na mesa, uma pessoa assim, do nada, ela preenche fazendo laços. Laço. Simples laço. Mas aí eu pensei, gente, um laço, né? Porque a gente não pensa. Olha, você vê, ela pensou fazer um laço. Aí ela tem uma filha e os laços que eram de bebê se tornaram um laço para colocar, né, no cabelo. Porque hoje tem gente que usa de tudo, né? Verdade. E aí eu peguei e falei, gente, olha pra você ver como que Deus é maravilhoso na vida da pessoa. Uma boa ideia, o empreender com laços, uma coisa Por que tão não, simples. né? Aí você fala Exatamente. assim, a pessoa, ela pensou fora da caixa. Isso. Então, o empreender, isso eu sempre, assim, todo mundo que me pergunta, eu dou a essa pessoa como experiência, porque Boa. é pequena. É um laço. É um lacinho, né? Como é que alguém pode se tornar algo enorme, né? sucesso? E justamente, e aí ela Fazendo com amor, ela né? falando, e ela falando daquilo ali, que as mães, né, que tinham os Compra filhos muito. pequenos, que estavam crescendo, e aí ela falando que as mães que Nasce estavam mais menina, né? E meninos isso. que usam laço. E o mais ainda. interessante é que na hora que chega naquela, né, transição ali de mocinha para a juventude, mas eu já não quero mais esse laço porque já não está ideal, aí ela transforma aquele laço mais moderno. Então ali, pra você ver a criatividade, o empreender daquela pessoa. Então a inspiração, eu acho que Deus dá para cada um. Né? Sim, maravilhoso. Talento, E aí é um talento, então surge de um pequenininho, assim, um laço, uma pequena coisa. Né? E é muito interessante, e eu levo, e assim, e o que me chamou muita atenção lá foi ela, né? Porque, assim, de uma coisa tão um laço, ela se, né? Ou seja, né, não pense que seu talento é pequeno, né? Justamente. Nunca pense que nunca se diminua. Isso. Né? Tem caminhos, tem atividades para todos, né? Toda boa ideia pode virar um grande negócio. E isso é maravilhoso, né? Então, nós estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso programa. Eu vou pedir para cada uma de vocês deixar uma mensagem final. Mas antes eu quero te convidar a participar conosco da 21ª rodada de negócio do Clube das Mães Empreendedoras. Lá você vai ter a oportunidade de se conectar com essas mulheres incríveis e também de fazer parte de uma comunidade que acredita que uma mulher pode impulsionar outra mulher, né? E vamos motivar você a fazer negócios. Somos umas pelas outras dentro dessa comunidade, né? Esse encontro vai acontecer no dia 8 de abril, das 18 às 22 horas. Se você quer informação, chama aqui no nosso WhatsApp. O número é o 31 999 32 5885. Ou também na nossa página do Instagram tem o link para você fazer sua inscrição. Então, eu quero pedir a vocês que deixem seus recados finais, começando pela Danusa, deixe também seus contatos para quem precisar do seu apoio aí para essa virada de chave. Você, mulher, você, mulher, que quer empreender, que está nessa dúvida, né, se vale a pena ou não, não fica pensando, esperando esse momento certo. Porque, igual eu disse, né, não existe a hora certa. Só vai e vai estreitando o caminho. E se você precisar de ajuda, né, para abrir seu CNPJ, saber o regime tributário, qual que é, exercer a atividade, tudo, me procure, que vai ser um prazer poder te ajudar, te orientar nessa parte. E a gente conversar também sobre o financeiro, né, para te dar a explicação direitinho, como que você vai se organizar e estruturar para o início do seu empreendimento. Tá? O meu WhatsApp é o 31
99290-6226. E o meu Instagram é @maturcontábilpampulha. Maravilha. Paola? Meu nome é Paola Catra, eu sou especialista nos MEIs, né, dos microempreendedores individuais. Trago aí todo o segmento contínuo aí, né, desde a abertura, regularização, pendências, multas, débitos e por aí vai, né, que são várias coisas aí ao redor, né. Venho aí para agregar, somar, né, ajudar, na verdade, eu acho que o mais ajudar, orientar a todas as empreendedoras, né, que são muitas mulheres que empreendem nesse Brasil que a gente tem, né? E aí, meu contato é 31 9191 1047 e o meu Instagram é @pkcaminhas. Me segue lá. Maravilha. Letícia, por favor, sua mensagem, seus contatos. Bom, quanto a empreender, eu só falo que vai, se joga e faça com paixão. O que você decidir fazer, o que te representar, vai lá, faz, né? Tem que fazer para saber se vai dar certo. A gente é que se aprisiona, né? Então se lança aí para o mundo, faça com paixão. Eu posso te ajudar lendo aí o seu mapa astral, te dando ali os caminhos da energia que você trouxe, né? Que você trouxe consigo ao nascer, que você tem os seus talentos, te ajudar a reconhecer os seus talentos. Então, esse autoconhecimento é bacana para tudo, até para criar seus filhos, ajudar os seus filhos também a reconhecerem os seus talentos. E o mapa astral pode te ajudar. Meu contato é @LeticiaBamed, Instagram. Eu tenho uma página de astrologia, Portal da Lua, começando. E é isso. Seu WhatsApp? Meu WhatsApp é 987758387. Maravilha. Então, eu quero agradecer a vocês três pela participação, pela presença aqui conosco. E você que está conosco, compartilhe esse episódio. Eu tenho certeza que você pode fazer diferença na vida de alguém. Eu sou Mariana Bamed, a gente encerra por aqui o nosso programa. Amanhã, às 18 horas, novo episódio do CME no ar com Roberta Menezes. E na próxima segunda-feira estarei aqui novamente com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.